Meus amigos, sexto bloco do nosso curso A Revolução dos Porcos, inspirado nesse livro clássico de George Orwell, que está aqui nessa tradução da Companhia das Letras, com a tradução literal do livro-fonte, A Fazenda dos Animais, muito conhecido no Brasil com a tradução de A Revolução dos Bichos. Nós estamos chamando aqui de A Revolução dos Porcos, me parece o nome mais apropriado. Vejam, o que é que temos então a falar e recapitular nesse início desse sexto bloco. Vejam, a Revolução dos Porcos, dita dos animais, está, como toda a Revolução Socialista, caminhando para aquele final inexorável. Todos nós já sabemos e imaginamos o que pode dar, naquilo que pode dar hoje em dia, olhando para o retrovisor da história, uma Revolução Socialista. Vejam bem. Então nós temos aqui o seguinte: a promessa inicial, desde lá aquele o mentor, o doutrinador, o velho porco-major, que trouxe ali a semente da doutrina do animalismo, que justificou e preparou e possibilitou aqui essa Revolução dos Porcos. Toda a teoria, toda a doutrina é que o animalismo e a tomada das rédeas de suas próprias vidas e da fazenda pelos animais iria fazer da vida dos animais sem os humanos uma vida perfeita, a felicidade alcançável plenamente. Quando os animais expulsam os humanos da fazenda, começam a administrar a fazenda, mas quem começa a administrar? Os porcos, que se tornam uma elite. E o que é que vai acontecer? Os animais começam a trabalhar basicamente mais do que eles trabalhavam quando eram administrados pelos humanos, começam a comer menos do que comiam quando eram administrados pelos humanos, a qualidade de vida também cai por isso. E, além disso, como toda revolução socialista, começa a haver uma briga fratricida entre as facções que estão ou pretendem a liderança do movimento revolucionário. E é nesse ponto que estamos aqui e que vamos retomar nesse sexto e, assim, importantíssimo o bloco. Esse é o bloco pivô desse nosso humilde curso. Vamos aqui. Voltando ao texto. Por fim, chegou o dia em que o projeto de Bola Verde, o porco Bola Verde, o Trotsky da parada, né? Bola de neve, não é Bola Verde. O porco Bola de Neve. Porco Bola de Neve. Por fim, chegou o dia em que o projeto do porco Bola de Neve ficou pronto. Na primeira reunião de domingo, decidiu-se pôr em votação e começariam ou não a construir o moinho. Qual era o projeto? O projeto era do Bola de Neve. A criação do moinho que eu fiz referência no bloco anterior. Então, na reunião do domingo, o Bola de Neve apresentou o seu projeto e começaria ali a votar. Todos os animais votariam se iria construir esse moinho de vento ou não. Quando todos os animais estavam reunidos num celeiro grande, Bola de Neve levantou-se e, ainda que interrompido de vez em quando pelo balir das ovelhas, expôs as razões que o levavam a propor a construção do moinho. Em seguida, Napoleão levantou-se para retrucar. Sempre era assim. Disse em voz baixa, quer dizer, o líder Bola de Neve apresentou para todos os animais o moinho, apresentou bem, depois Napoleão, falando baixo, levantou e começou a discordar, dizendo o seguinte, em voz baixa, que o moinho era uma tolice e que aconselhava todos a votar contra. Em seguida sentou-se. Ao todo, falara por apenas 30 segundos e parecia quase indiferente ao efeito que sua fala teria. Então Bola de Neve levantou-se de repente, falando mais alto, a fim de calar as ovelhas que haviam recomeçado a balir, fez uma defesa apaixonada do projeto do moinho. Até aquele momento, as duas facções eram mais ou menos de tamanho equivalente, mas bastou um momento para que a eloquência de Bola de Neve os convencesse. Com frases brilhantes, Bola de Neve traçou um quadro da fazenda dos animais, tal como seria depois que os bichos não tivessem mais que arcar com aquela trabalheira sórdida. Sua imaginação foi além dos corta-palhas e das máquinas de fatiar nabos, tudo isso que o moinho traria, né?
A eletricidade, dizia ele, faria funcionar debulhadoras, arados, grades, rolos compressores, colhedeiras e enfardadeiras, além de fornecer a cada baia luz elétrica. Cada baia dos animais teria luz elétrica. Água quente e fria e um aquecedor elétrico. Quando Bola de Neve terminou de falar, não havia mais dúvida a respeito do resultado da votação. Ou seja, a maioria dos animais iria votar pelo projeto do moinho de Bola de Neve, convencido de que o moinho, tal qual defendia a Bola de Neve, traria uma transformação maravilhosa para a vida dos animais na fazenda. Meus amigos, se isso acontecesse, o que é que ocorreria? A Bola de Neve se consagraria, com o tempo, o líder inquestionável. Só ele, sem ter que dividir com Napoleão. Tudo ia bem. Só que, olha o que vai ocorrer nesse momento. Quando Bola de Neve terminou de falar, não havia mais dúvida a respeito do resultado da votação, ou seja, todos votariam por Bola de Neve e pelo projeto do moinho. Entretanto, nesse exato momento, Napoleão, o outro líder, levantou-se e, dirigindo um estranho olhar de esguelha à Bola de Neve, emitiu um guincho agudo, diferente de qualquer som que alguém já o tivesse ouvido produzir. E aí vem o núcleo desse nosso bloco, desse nosso sexto bloco, que é nesse contexto dessa ocasião que vai se dar uma transformação, ou se iniciar uma transformação completa na Revolução dos Porcos. Ela vai deixar de caminhar nesse estilo que vinha até então, um estilo ainda em obediência àquelas regras do animalismo, do socialismo dos animais, e vai caminhar agora, realmente, para a degeneração da Revolução dos Porcos. Vai ser uma revolução bem de porcos. Por quê? Porque nesse momento, o líder Napoleão, que não tinha os votos pela argumentação e pela capacidade de projetos, pela força, isso acontece muito nas revoluções socialistas, tem Esperança Brasil, pela força, os próprios socialistas começam a brigar e pela força o Napoleão vai defenestrar, vai expulsar o Bola de Neve. Querem ver? De imediato ouviram-se latidos terríveis do lado de fora. E 9 cães imensos com coleiras de metal. Olha, as trouxas desalmadas. De imediato ouviram-se latidos terríveis do lado de fora. E 9 cães imensos com coleiras de metal invadiram o celeiro. Partiram direto para cima de Bola de Neve, que bem na hora saltou de onde estava para escapar daquelas presas afiadas. Escapuliu do celeiro no piscar de olhos, perseguido pelos cachorros, 9 cães. Atônitos e assustados demais para falar, todos os animais saíram correndo para assistir à perseguição. Bola de Neve estava atravessando a toda velocidade o pasto quando ia dar na estrada, e os cães atrás. Corria como só os porcos sabem correr, mas os cães estavam quase o alcançando. De repente, Bola de Neve escorregou, e parecia certo que o pegariam. Em seguida ele levantou-se e saiu correndo mais depressa ainda do que antes. Logo os cães voltaram a aproximar-se dele. Um dos cachorros quase chegou a abocanhar o rabo de Bola de Neve, mas o porco conseguiu livrar-se no último instante. Então acelerou seu passo mais ainda, e com alguns centímetros de vantagem, enfiou-se no buraco, na sebe, e sumiu. Mudos e apavorados, os bichos foram voltando ao celeiro, pé ante pé. Logo em seguida, os cães voltaram correndo. De início, ninguém conseguia imaginar de onde haviam saído aquelas criaturas, mas a resposta logo ficou clara. Eram os filhotes que Napoleão retirara das mães e criara em separado. Embora ainda não tivessem atingido a maturidade, eram cães enormes, de aparência feroz, como se fossem lobos, reuniram-se em torno de Napoleão. Alguns perceberam que eles abanavam o rabo para Napoleão, tal como os outros cães outrora costumavam fazer para o Sr. J. Napoleão agora, seguido pelos cachorros, subiu na espécie de plataforma de outrora, lá do Major, onde Major fizeram o seu discurso. Anunciou agora Napoleão que de agora em diante não haveria mais reuniões nas manhãs de domingo. Elas eram desnecessárias e desperdiçavam tempo. No futuro, todas as questões relativas ao funcionamento da fazenda seriam decididas por uma comissão especial de porcos. Os porcos. Então vejam, aqui começa a haver uma mudança, uma guinada mais autoritária
na Revolução das Togas. Não, na Revolução dos Porcos. Eu tenho que me confundo. É o barulho. Vejam. Então Napoleão disse, de agora em diante, nós não vamos decidir mais nada, como vínhamos decidindo por meio de reuniões, onde todo mundo teria o mesmo voto, teria o mesmo peso. Não, 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 não. São desnecessárias e desperdiçam tempo essas reuniões. No futuro, todas as reuniões, todas as questões relativas ao funcionamento da fazenda serão decididas por uma comissão especial de porcos, presidida por quem? Por Napoleão. O outro líder dessa altura já tinha sido, né, expulso, né? Ou está desaparecido, talvez até ferido, Bola de Neve. A comissão deliberaria a portas fechadas e depois comunicaria as decisões aos outros. Olha que democrático, né, pessoal? A democracia. Vejam que aqui também tem uma democracia. Os animais continuariam se reunindo nas manhãs de domingo para hastear a bandeira, cantar bichos da Inglaterra e receber as ordens para a próxima semana de trabalho, mas não haveria mais debates. Percebam. Agora a Revolução dos Bichos está sob nova direção e única, absolutista, do porco Napoleão. Poderia bem aqui, é o Stalin, inspirado no Stalin, aqui do George Orwell. Vejam. Depois desse 8 de janeiro da Revolução dos Porcos, vocês entenderam que vocês são inteligentes, vocês não são as ovelhas. Vocês não são as ovelhas daqui. As ovelhas aqui, dentre esses bichos, são considerados os mais bobos. Vocês são as ovelhas. Será que vocês são as ovelhas? Muito bem. Tem quanto aí, Martina? Vocês estão vendo que aqui houve uma diferenciação. A Revolução dos Porcos entra realmente numa fase mais profunda, né, do autoritarismo aqui, dessa situação. Vejam, os animais estão atônitos porque algo muito grave acabou de acontecer. Os animais vão reagir? Não, os brasileiros não vão reagir. Quer dizer, os animais não vão reagir. Vejam vocês. A apatia sem resistência. Por mais chocados que estivessem com a expulsão de Bola de Neve, os animais receberam essa notícia com consternação. Alguns teriam protestado se tivessem encontrado os argumentos apropriados. Até Guerreiro ficou vagamente incomodado. Guerreiro, um cavalo, o cavalo mais forte e mais assim de boa índole, trabalhador, mas não muito esperto aqui desses animais. Guerreiro esticou as orelhas para trás, sacudiu o topete algumas vezes e se esforçou para ordenar as ideias, mas acabou não encontrando nada para dizer. Mesmo entre os porcos, porém, houve dissidências mais explícitas. 4 leitões cevados, sentados na primeira fileira, emitiram grunhidos estridentes de reprovação. E os 4 levantaram-se ao mesmo tempo e começaram a falar na mesma hora. Mas, de repente, os cães que cercavam Napoleão, a Guarda Nacional de Napoleão, começaram a rosnar baixinho, ameaçadores, e os porcos se calaram e voltaram a sentar-se. Então as ovelhas começaram a balir de modo estrondoso o lema: 4 pernas vão, 2 pernas mal. Isso se prolongou por quase 15 minutos, impedindo qualquer possibilidade de debate. As ovelhas é como se fosse o pessoal da CNN e da Globo News, né? Impedindo qualquer debate. Na verdade, pessoal, toda vez aqui, as ovelhas são muito inocentes. Então não é uma boa comparação com o pessoal da mídia. Toda vez aqui que o regime está passando por maus bocados, vem uma cortina de fumaça. É o quê? As ovelhas começam a entoar. Aqui ficaram por 15 minutos entoando. Quando ia haver alguma resistência, alguma contestação, as ovelhas começaram a, por 15 minutos, cantar: 4 pernas bom, 2 pernas mal e tal. Aí depois vem o consórcio de mídia deles aqui, que é o ministro da propaganda deles aqui, que é o Guincho. Posteriormente, Guincho foi incumbido de explicar aos outros a nova situação. São as narrativas, são as operações midiáticas, podia ser da polícia deles, né? Cheio de inquéritos intermináveis, que dizem: olha, possivelmente eles teriam planejado matar Jeca, Juca, Joca e Jaca.
Possivelmente naquela noite pegaram um táxi para isso e aquilo. Possivelmente pretendiam pegar Jocajé, tudo possivelmente. Tem prova de nada, tudo possivelmente. Revolução dos Porcos. Bom, o Guincho entrou em cena para convencer os animais de que tudo o que aconteceu foi para o bem dos próprios animais. Querem ver? Estou me prolongando na leitura porque é muito importante. Disse Guincho, o consórcio de mídia deles, né? Camaradas, espero que todos os animais daqui compreendam o sacrifício que o camarada Napoleão fez ao assumir essa tarefa aqui da liderança agora. Ele gostaria muito de deixar que vocês tomassem suas decisões por conta própria. É como o Barroso. O Barroso que disse que o Brasil é um incivilizado. E que até novembro de 2025, ou seja, daqui a um ano, quando findar o mandato dele, o objetivo dele é recivilizar o brasileiro. É que nem o Barroso que diz que o STF, as 11 cabeças do STF são os faróis da nação. Nós que somos trevosos, não conseguimos pensar, não, somos os animais, somos as ovelhas aí. O STF... Agora me ocorreu uma coisa. O STF é o Napoleão? O Napoleão é o nosso STF? Eu não sou capaz de opinar sobre isso. Sou como a Glória Pires no Oscar. Bom, mas vamos continuar. Essa de que STF é Napoleão? Camaradas, disse ele, espero que todos os animais daqui compreendam o sacrifício que o camarada STF, que o camarada Napoleão fez ao assumir mais essa tarefa. O camarada Napoleão gostaria muito de deixar que vocês tomassem suas próprias decisões. Mas às vezes, vocês poderiam tomar decisões erradas, camaradas. E aí, como é que iríamos ficar? Imagine se vocês tivessem resolvido seguir Bola de Neve com as suas histórias de moinho de vento. Bola de Neve, que como sabemos agora, não passava de um criminoso. Como sempre acontece num regime de esquerda, quando eles querem tomar o poder, em algum momento, imediatamente antes ou imediatamente depois, eles começam a desumanizar os adversários. Desumanizar os adversários. São as narrativas de desumanização dos adversários.